Sabe, dentro de uma daquelas grandes jornadas de fé e libertação, às vezes existe um ato secreto, um momento de puro desespero que poderia ter colocado tudo, absolutamente tudo, a perder. Hoje, a gente vai fundo na história por trás desse segredo para entender o que ele nos revela sobre medo, fé e, claro, a busca por segurança. Pois é, a gente está falando de uma decisão tomada, assim, no calor de uma fuga, um risco calculado no meio do caos total, e era um segredo guardado não só de um pai que estava furioso, mas do próprio marido, o homem que estava liderando todo mundo rumo à liberdade. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Por quê? Olha, não foi um roubo por ganância, nada disso. Foi um ato carregado de significado cultural, de medo e de um desejo profundo de proteger a família a qualquer custo. Para a gente entender o que estava passando na cabeça dela, primeiro a gente precisa desvendar o poder que esses objetos tinham. Então vamos mergulhar nessa análise. A gente vai começar com o segredo da Raquel, depois entender o poder desses ídolos, o motivo da fuga, a tensão da busca, aí a gente vê o confronto entre fé e superstição e, por fim, como eles romperam com o passado para começar um futuro novo. O cenário aqui é tenso, viu? Depois de 20 anos de serviço, de enganos, a família de Jacó está fugindo escondida da casa de Labão. A liberdade está ali, na esquina, mas a incerteza é gigante. Cada passo, cada decisão podia ser a última. E aqui está o ponto crucial. Raquel age sozinha, em silêncio. O marido dela, o patriarca da família, não faz a menor ideia do que ela acabou de esconder na bagagem. É um ato que grita o medo que ela sentia do futuro e a sua tentativa desesperada de garantir alguma proteção, algo que ela pudesse ver e tocar. Para a gente ter uma noção do tamanho do risco que a Raquel correu, a gente precisa entender exatamente o que ela roubou. Aquilo ali não era só umas estatuetas de decoração, não. Eles tinham um poder espiritual e até legal imenso na cultura daquela época. Os terafins eram basicamente o coração espiritual e legal de uma casa. Pensa neles como a conexão física com os antepassados e a garantia de bênçãos e prosperidade para as próximas gerações. Eram, de certa forma, a segurança que se podia ver e tocar. O mais interessante é que esses ídolos eram multifuncionais, quase como uma apólice de seguro daquela época. Eles ofereciam proteção espiritual, davam uma orientação para o futuro e, talvez o mais importante, funcionavam como um título de propriedade que garantia o direito à herança. Para Raquel, levar aqueles ídolos era como pegar a bênção dos ancestrais e a escritura da casa debaixo do braço. Mas por que essa fuga tão desesperada? A decisão não foi do nada, sabe? Foi o ponto final de 20 anos de exploração, de manipulação, de promessas quebradas. Tudo isso deixou feridas bem profundas. Essa linha do tempo resume bem a longa história de paciência do Jacó diante da desonestidade do Labão. Imagina só, 20 anos de trabalho duro e o salário dele foi alterado 10 vezes. A injustiça era a regra do jogo. A ordem divina para partir foi a libertação que eles tanto esperavam. E esse ponto é fundamental. Não era só o Jacó que se sentia enganado. As próprias filhas do Labão, a Raquel e a Lia, se sentiam traídas. O pai tinha simplesmente consumido a herança que era delas por direito. Isso, na cabeça delas, justificava totalmente pegar o que era seu e fugir. Claro que a fuga ia dar início a uma perseguição, né? Labão, furioso por perder seus trabalhadores e principalmente seus deuses, cavalga por 7 dias sem parar. O confronto era inevitável, e a tensão chega no máximo quando ele finalmente os alcança lá nas montanhas de Gileade. E aqui, gente, o drama se intensifica de um jeito terrível. O Jacó, super confiante da inocência de todo mundo, simplesmente pronuncia uma sentença de morte sem fazer a menor ideia de que ele está amaldiçoando a própria esposa amada. O coração da Raquel deve ter gelado. O peso do segredo e o medo da morte devem ter se tornado insuportáveis naquele momento. Dá para imaginar a cena? O barulho das coisas sendo reviradas. A cada tenda que o pai dela vasculhava, a pressão em cima da Raquel aumentava. O medo de ser descoberta, a vergonha na frente do marido, a ameaça de morte pairando no ar. O pai dela está se aproximando e o destino de todo mundo está nas mãos dela. Com uma inteligência que só o desespero traz, a Raquel usa uma desculpa cultural para enganar o próprio pai. Ela transforma o lugar onde ela está sentada no esconderijo perfeito, e com isso ela simbolicamente profana os ídolos que ela mesma valorizava tanto. A busca termina, a acusação é desfeita, e por um fio, a crise é evitada. Esse momento de clímax nos leva direto para o coração da história. De um lado, a gente tem a fé que o Jacó estava aprendendo a ter num Deus invisível.
e do outro, a superstição da Raquel, ainda muito apegada às tradições pagãs do passado dela. Olha só esse contraste. Ele ia definir o futuro da família. O Jacó, apesar de todos os perrengues, aprendeu a confiar na promessa de um Deus que não se pode ver. Já a Raquel, moldada pela cultura dela, ainda buscava a segurança que ela podia tocar, que eram os ídolos do pai. Era um mundo antigo batendo de frente com o novo. Essa declaração do Jacó é muito potente. Ele não está dizendo que ficou rico por ser esperto. Ele acredita tudo à intervenção divina que o protegeu da exploração do Labão. Ele reconhece ali uma proteção muito, mas muito maior do que qualquer ídolo roubado poderia oferecer. Com a acusação de roubo descartada, a dinâmica da conversa muda. A raiva dá lugar à resignação. O Labão, agora derrotado, propõe um pacto para selar de vez a separação e formalizar o fim do controle que ele tinha sobre a família do Jacó. E esse pacto é bem mais do que um simples acordo. É um marco, tanto geográfico quanto espiritual. Ele simboliza um rompimento definitivo, uma fronteira que separa aquele passado de opressão do futuro de liberdade que estava só começando para eles. O alívio deve ter sido uma coisa imensa. A partida do Labão não foi só o fim da perseguição, foi o fim de uma era. Era a chance de construir uma nova identidade, longe das manipulações e das superstições que definiram a vida deles por tanto tempo. Naquele momento, debaixo de um novo céu, uma única família estava sendo forjada. Uma nação em formação, aprendendo entre erros e acertos a depender de um tipo novo de proteção. Uma proteção que não podia ser roubada nem escondida numa cela de camelo. No fim das contas, a esperteza da Raquel salvou ela da fúria do pai, mas foi a fé crescente do Jacó que definiu o destino da família. A história toda sugere que a verdadeira segurança não estava nos deuses do passado, mas na promessa de um futuro. A dependência em Deus acabou superando a superstição. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? O gesto da Raquel é profundamente humano. Nasceu do medo, mas a história sugere que a verdadeira liberdade às vezes exige que a gente deixe para trás os velhos ídolos, para poder abraçar uma promessa muito, muito maior.